Isso tudo repercute muito? A gente vai entender um pouco mais, então, com o deputado Rogério Correia, de Minas Gerais, que conversa ao vivo com a Jovem Pan nesta sexta-feira cheia, muito quente aqui na capital federal. Obrigado por o senhor conversar com a Jovem Pan. O senhor, inclusive, é autor de requerimentos que foram enviados para o Supremo Tribunal Federal, para o Procurador-Geral da República, para usar a tornozeleira, para Jair Bolsonaro usar uma tornozeleira com risco de fuga. O senhor vê que essa operação da Polícia Federal é resultado de uma articulação do senhor, do deputado Lindenberg? Esse é o resultado esperado, deputado? É sim, Bruno. Primeiro, uma boa tarde para você, para a Jovem Pan, para a Márcia. É um prazer estar aqui. Agradeço o espaço, estarmos conversando. Olha, eu vejo com alívio essa decisão do Supremo Tribunal Federal, porque o que estava em curso era, evidentemente, a fuga de Jair Bolsonaro. Isso já tinha sido colocado antes como uma hipótese e eles estavam trabalhando isso. Quando Eduardo Bolsonaro fugiu daqui, foi para os Estados Unidos, está lá, aliás, há 3 meses, domingo encerra, inclusive, o período em que ele poderia se afastar da Câmara, e a gente espera que ele possa perder o mandato, que é assim que determina o regimento interno. Nós já tínhamos solicitado, eu e Lindenberg, essas medidas preventivas contra a fuga. Quais eram? O uso de tornozeleira eletrônica, não aproximação de embaixadas, principalmente a embaixada da Hungria e a embaixada dos Estados Unidos, e também que ele não pudesse sair de Brasília sem autorização judicial. O ministro agora atende essas 3 questões. Isso foi em março, quando a gente já sentia o clima em que Bolsonaro se dizia e fazia declarações que ele não poderia ficar na prisão de forma alguma, já dava sinais de que haveria possibilidade de fuga. Isso piorou quando Carla Zambelli também fugiu, já foi o segundo a fugir. E nós dizíamos, o próximo é Jair Bolsonaro, e nós solicitamos de novo, reiteramos o pedido. E agora, semana passada, dia 10, eu reiterei o pedido ao Supremo com essa conversa agora sobre essas taxações e aproximação de Donald Trump com Bolsonaro. Ele deu um recado claro, a embaixada está aí, pode entrar que nós te trazemos para cá. E o que Bolsonaro quer fazer nos Estados Unidos? É manter esse clima de tensão. É impressionante a extrema-direita, é um clima de tensão, instabilidade, para ver se daí surge a hipótese de algum golpe para a sociedade no Brasil. Assim foi o 8 de janeiro. E assim eles agem até hoje, sempre tensionando, sempre colocando dificuldades, instabilidades, para tentar aí arrumar facilidades golpistas no Brasil. É com alívio que eu vejo isso. Bolsonaro agora terá que ser julgado, o julgamento começa na segunda semana de agosto, e em setembro provavelmente a sentença vai sair e ela contará com a prisão de Bolsonaro pelos vários crimes cometidos nesse período. Deputado, Márcia Dantas aqui de São Paulo, inclusive na última entrevista dada à Reuters, Bolsonaro disse que não tem dúvida que será condenado pelo STF. A medida também que foi bastante questionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro seria a questão de não poder usar as redes sociais e nem se comunicar com os filhos, que seria uma medida autoritária. Como é que o senhor enxerga essa fala do ex-presidente? Não é medida autoritária, é medida preventiva de um processo que está em curso. Olha, Eduardo Bolsonaro está fazendo o que nos Estados Unidos, neste item específico do pai dele? Arrumando uma possibilidade de fuga. Aqui com a Jovem Pan, em tempo real. Pode continuar seu pensamento, por favor. Pois não. Então, ele está, Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, exatamente possibilitando que essa fuga exista e tratando taxações contra o Brasil, criando isso que eu chamo de clima de instabilidade. Ora, não pode o seu pai, Jair Bolsonaro, estar com ele articulando daqui as questões que ele articula lá. Isso, evidentemente, consegue fazer ataques ao Supremo e possibilitar aberturas de canais de fuga dele com a Embaixada Norte-Americana. Por isso, essa medida é importante, que foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes e agora já com maioria. Então não é absurdo que se faz essa interrupção das conversas entre eles agora. Não é pai e filho. São 2 políticos que têm um pensamento de tramar contra o Brasil
nesse instante. Então, essa medida eu acho que é completamente justa. Você tinha me falado de uma outra medida e eu esqueci qual que ele teria também reclamado. Não, ele falou, o que eu comentei, que ele disse que não terá dúvida que será condenado pelo STF. Isso ele comentou, mas disse que mesmo assim não descarta a presidência da República no ano que vem. Pois é. Então, que ele vai ser punido, eu também não tenho dúvida. Eu fui da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e o que eles tentaram fazer no Brasil, por isso é bom dizer, Bolsonaro não é uma vítima nesse processo, ele é réu. Ele tentou chefiar, aliás, ele era o chefe de uma tentativa de golpe no Brasil, e era um golpe violento. Neste golpe tinha, por exemplo, planejamento de assassinato do presidente Lula, do vice Alckmin e do ministro do TSE na época, presidente, que era o Alexandre de Moraes. Esta tentativa de golpe teve um quebra-quebra em Brasília muito grande no dia 12, dia da diplomação do presidente Lula, para tentar evitar a diplomação. Até com quebradeira de ônibus, fogo que foi colocado em diversas lojas, carros em Brasília e tentativa de invasão da Polícia Federal. Nós tivemos ocupação em frente aos quartéis pedindo o retorno da ditadura militar, ocupações de rodovia para impedir chegada de alimento, para criar também uma instabilidade política. Tivemos um hacker que foi tomar café da manhã no Palácio da Alvorada com o presidente da República para fazer demonstrações mentirosas de que as urnas eram falsas, convidada pelo próprio presidente em companhia da Carla Zambelli, deputada federal naquela ocasião. Isso são pontos que nós vimos de uma etapa onde se tentava no Brasil não permitir o presidente Lula tomar posse, inclusive com as tais minutas do golpe. Então, tudo isso é um emaranhado que ficou claro para a CPMI e agora para a PGR, para o Supremo Tribunal Federal, que vai julgar esse caso, e pela própria Polícia Federal. Uma série de provas que eles tentaram isso. E olha, Márcio, eu digo que isto continua. Isto que eles fazem hoje contra o Brasil é sempre nesta tentativa de, que eu chamo de golpe permanente, criar o caos, criar a instabilidade. Imagina se Jair Bolsonaro vai para os Estados Unidos depois disso tudo, o que ele vai fazer lá com o Trump? Se não buscar o tempo inteiro desestabilizar o Brasil. Ele tem que pagar aqui pelo crime que cometeu, que foi a tentativa de golpe. E isso eu acho que hoje é muito claro e não adianta que eles tentem negar isso. E as ameaças que eu estou vendo aí do PL, de tentativa de anistia, é deixar o Brasil seguir o curso dele agora e fazer como manda a democracia, com independência dos poderes, que o Supremo julgue esse caso e veja qual será a penalidade aplicada. Hoje, a oposição já comentou sobre enviar um requerimento para Hugo Motta para o fim do recesso do Congresso que iniciou ontem, na quinta-feira. O senhor vê algum efeito, alguma chance disso acontecer? E se acontecesse, o que seria analisado com essa suspensão do recesso? Eu emendo rapidinho. A gente viu hoje, após Jair Bolsonaro ser alvo de uma operação, ele conversou diversas vezes com jornalistas, ontem esteve no Senado, fez uso da fala, conversou por muito tempo. O senhor acha que essas entrevistas repercutem, acirra ainda mais esses ânimos? Isso dificulta porque repercute no mundo? Qual é a visão do senhor sobre esse comportamento e essas falas de Jair Bolsonaro, deputado? É sempre no sentido de causar instabilidade e caos. É bagunça, isso que Bolsonaro quer. Agora, para que vai chamar o Congresso Nacional agora? Não entendi essa do líder Sócrates. O que ele está esperando? Uma intervenção no Supremo Tribunal Federal? Que o Congresso determine isso? Isso é inconstitucional. Votar anistia, que também é inconstitucional, o Supremo vai julgar agora em agosto, ou ele está pensando em juntar com o Eduardo Bolsonaro, esse não pode estar nos Estados Unidos já foragido, ou com o Flávio Bolsonaro, para julgar a bomba atômica no Brasil ou fechar o Supremo com um cabe 2 soldados. Ora, então isso é blefe que eles fazem. É óbvio que o presidente Hugo Motta e o presidente Davi Alcolumbre não vão chamar o Congresso Nacional agora para poder interferir no Supremo Tribunal Federal que está fazendo o julgamento. E as medidas que ele coloca agora são medidas para garantir, inclusive, que o julgamento se dê em clima de tranquilidade e não em clima de fuga e clima de ataques ao Supremo,
para tentar impedir que o Supremo dê realmente a sentença neutra que precisa dar a partir das provas existentes. O que eles querem é conturbação do clima político, como sempre quer a extrema-direita. Eu acho que o presidente Hugo Mota, tenho certeza, ele não vai se prestar a esse papel de ataque ao processo democrático brasileiro. Muito obrigada, deputado Rogério Correia. Obrigada pela sua participação em tempo real aqui na Jovem Pan. Volte sempre, viu? Obrigado, Márcia. Um abraço. Um abraço.